Então, como surgiu o livro? Nós tivemos 3 grupos de seres que foram envolvidos no surgimento do livro. O primeiro grupo foi um grupo que a gente chamava de Fonte das Revelações, que são os seres divinos, os reveladores, que vieram nos trazer essa informação. O segundo grupo foi constituiu um instrumento através do qual a revelação se tornou possível. Então, foi um instrumento usado pelos reveladores para fazer a revelação chegar até a gente. Nesse grupo, havia um ser humano só e alguns seres intermediários. O livro descreve o que significa ser um ser intermediário. São habitantes, nascidos aqui neste planeta, que têm vida imortal. E eles são invisíveis, e eles se comunicam muito bem com os homens e muito bem com os seres de luz. Então, por isso são chamados de intermediário, porque eles fazem essa intermediação. Então, tem uma quantidade desses seres aqui que atuam ajudando a disseminar a verdade, a influenciar os homens de alguma forma. Nasceram aqui e vão ficar aqui até que nós cheguemos ao mundo de luz e vida. Depois tem um grupo formado pelos receptores e fomentadores da expansão das revelações. Nós vamos agora falar de cada um desses grupos um pouquinho. Então, o primeiro grupo, que é a fonte, como nós já falamos, são os seres divinos. Não tem muito o que falar disso daí. Existiu um mandato, uma autorização que foi feita em Uversa. Uversa é a esfera capital do 7º superuniverso, que é o superuniverso de Orvonton, que é o nosso superuniverso, do qual nós fazemos parte. Então, lá com os anciões do dia, foi emitido um mandato de que fosse feita essa revelação para Urântia, do livro de Urântia. E foram designados os seres que deveriam, então, fazer as revelações, que tipo de revelações eles deveriam fazer, de que forma e os limites dessas revelações, né? Então, esse grupo veio para então, são esses seres divinos. O segundo grupo, que é a técnica e o meio, então, a técnica supõe-se que tenha sido feita através da participação dos seres intermediários, que são os seres que habitam o nosso planeta e se encontram entre os seres materiais, nós e os seres divinos, e por isso capazes de se comunicarem conosco e com seres divinos. O meio foi um indivíduo humano, cuja identidade jamais foi divulgada, e sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como meio de comunicação verbal. Então, o que era usado dele era a fala, as cordas vocais dele eram usadas para poder se comunicar. Continuando, o terceiro grupo. Havia, então, 2 subgrupos, né, dessa recepção e fomentadores. Havia uma comissão de contato com cerca de 6 membros, que era o grupo com quem as fontes reveladoras se comunicavam através desse sujeito adormecido e dos seres intermediários. Então, tinha esses 6 membros, não estavam presentes em todos os contatos, mas havia sempre pelo menos 2 deles. E havia um segundo grupo, que era um grupo maior, que a gente chamava de o Fórum, que era inicialmente com cerca de 30 pessoas, depois 70 pessoas. No total, ao longo desses 50 anos, foram registradas 481 pessoas que participaram desse grupo, cuja função era tomar conhecimento das revelações e manifestar o seu entendimento ou expandir o conhecimento fazendo perguntas. Então, esse fórum foi um grupo muito interessante, porque durou 50 anos esse negócio, né? Então, ambas comissões, tanto a de contato como a do fórum, foram lideradas pelo Dr. William Samuel Sadler, que é um famoso médico cirurgião e psiquiatra, considerado o pai da psiquiatria americana, contemporâneo de Freud. Eu já expliquei uma outra vez para vocês que, uma curiosidade, o Dr. Sadler, ele era um cético com relação à mediunidade, ao espiritismo, esse negócio. Então, muitos trabalhos dele eram no sentido de provar que a mediunidade não existia. E para ele foi muito difícil fazer esse trabalho com esse ceticismo dele, né?
demorou dezenas de anos para entender o que estava acontecendo ali. A transmissão e comunicação das revelações envolveram dois momentos e técnicas distintas. O primeiro momento cobriu um período de mais ou menos 20 anos, foi de 1906 a 1925, que foi chamado de período de contato e adaptação e treinamento das partes. Nesse período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido com a comissão de contato, que tinha sempre um mínimo de 2 pessoas. Nessas comunicações havia diálogos onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. Houveram, ao longo desses cerca de 20 anos, cerca de 250 dessas sessões. Então, nessas sessões, geralmente havia uma pessoa tomando notas, a taquigrafia daquilo que era discutido, falado ali. Lógico que nas primeiras sessões ninguém entendia o que estava acontecendo, ninguém sabia exatamente o que estava rolando ali, né? Até que eles começaram a fazer perguntas e obtinham respostas a essas perguntas, né? Como que as revelações foram transmitidas, né? Então, continuando, no segundo momento, que foi mais ou menos a partir de 24 a 25, apareceram as revelações escritas. O primeiro aparecimento de documentos tinha cerca de 500 páginas, manuscritas a lápis. A comissão de contato foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo, exceto para o fórum, até que o livro fosse publicado. Então, o pessoal não queria que aquele negócio ficasse circulando fora do ambiente do fórum ali, para não ter especulações, não ter, né? O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do Dr. Samer, que é onde hoje é a sede da Fundação Urantia. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. O processo durou então até 1934 e 35, quando os títulos 1, 2 e 3 do livro foram completados. O título 4, que é o que fala da vida e os ensinamentos de Jesus, foi apresentado de uma só vez em 1935. O processo das revisões se estendeu até 1942, quando o livro foi considerado terminado e as revelações completadas. E aí, desde 1942 até 1955, eles ficaram num compasso de espera, aguardando a ordem de publicação do livro, que eles tinham ordem de não publicar o livro enquanto não recebessem ordem para que aquilo fosse feito. Então, tem muitas histórias envolvendo toda essa questão do livro. Não se sabe inteiramente como os documentos eram materializados na língua inglesa. Se a comissão de contato sabia como isso acontecia, eles nunca revelaram para ninguém. Mas tem uma vasta documentação explicando como eles não foram produzidos. Então, não foi por canalização, não foi psicografia, não foi nada. Os documentos, segundo o Sader, simplesmente apareciam. Eles apareciam, eram datilografados e os manuscritos sumiam. Então, eu já falei a semana passada para eles a história do cofre. Ele colocou no cofre de casa, sumia, no cofre do banco, sumia. Fez truque para colocar dinheiro no meio, as folhas sumiam, o dinheiro ficava lá. Então, ele ficava muito cabreiro com esses negócios, mas na verdade é que nunca conseguia entender como que os documentos... Ele fala que não entendia como os documentos surgiam e como eles... Então, tem um episódio que E nem lembrava das falas. Que o Sader, que falou assim, eu vou pegar esses caras, vou fazer uma pegadinha com eles, né? Então, o Sader era uma pessoa de memória muito boa, muito inteligente, muito bem preparada. Então, um dia ele mentalizou 50, acho que são 52, se não me falha a memória, 52 perguntas para fazer para um ser celestial dele. Um dia ele estava lá, a mulher dele estava junto, outras pessoas, a doutora Helena. E aí começaram a conversar com esse ser celestial, tudo, ele estava assim com vergonha de fazer as perguntas, de colocar as perguntas. E foi se aproximando do momento em que o ser celestial ia se despedir.
e estavam discutindo um tema, não fala qual é o tema, e o Sadler falou para ele, como é que eu posso ter certeza que o que você está falando é verdade e que você é você, você que está se dizendo ser fulano, é você. Ele falou, não, você não pode ter essa certeza, você nunca vai ter isso daí. Mas eu posso responder as 52 perguntas que você memorizou. Eu fui autorizado, né? E falou assim, eu não vou responder 6 delas, porque eu não fui autorizado a responder 6 delas. Mas as outras 46, eu vou responder a todas. E ele respondeu uma por uma. E aí a esposa dele ficou brava, falou, nossa, eu não acredito que você fez um negócio desse. E ele falou, mas eu fiz. Pronto, então foi assim, ele ficava o tempo todo muito, assim, sabe, testando e coisa. Mas cada vez mais, à medida que ia avançando nos documentos e nos ensinamentos, ele chegava à conclusão que tudo aquilo, era impossível que aquilo fosse produzido pela mente humana.